Para a gente fechar a aula de hoje, essa parte, eu fiz aqui um mapa mental. Esse mapa mental não está no material de vocês, tá? Eu vou entregar esse mapa mental para vocês depois da nossa aula de hoje. Então, olha aqui. Eu criei aqui uma estrutura de fases. Diferente, um pouco diferente daquilo que vocês viram, mas levando em consideração a jornada da inteligência de mercado aplicada no negócio de vocês. Então, a primeira fase é busca de regiões para novos negócios. Se você for buscar regiões, você pode criar um indicador para fazer um refinamento do potencial de mercado, pegando PIB, pegando várias variáveis. Ah, eu quero PIB, eu quero diversificação de PIB, eu quero concentração de população flutuante, eu quero taxa de empregabilidade, taxa de abertura de empresa, enfim. Depois, a gente pode buscar as regiões com maior taxa de crescimento. Lembra que eu falei para vocês que cada vez mais as cidades têm sido dependentes de uma taxa de uma dinâmica econômica para crescer? Então, se eu estou vendo que as cidades estão crescendo muito, pode olhar lá. Ela está crescendo ou por conta de uma cidade do lado, ou por conta da sua dinâmica econômica. Depois disso, você vai olhar o quê? A diversificação da dinâmica econômica local. Quanto mais diversificada ela for, mais blindada ela será com relação a risco. Ah, ela tem lá 40% de comércio e serviço, mas tem 20% de agro, tem 10% de indústria. São matrizes que têm comportamentos diferentes à fase do ciclo. Uma recessão, ela não atinge todos da mesma maneira. Então, quanto mais diversificada, mais blindada ela estará. Beleza, Cristiano, só que eu não vou buscar áreas. Sabe por que, Cristiano? Porque eu tenho áreas. Beleza. Então, eu tanto posso ter área como não ter área. Tem terreno? Beleza. Então, você vai fazer o quê? Você vai analisar a vocação imobiliária do teu terreno, entendendo o quê? O potencial de mercado da área de influência do teu projeto. O teu projeto demanda reprimida, ou seja, demanda maior do que a oferta. Qual é a demanda da região no entorno que tem o maior poder de compra e a maior quantidade de absorção? Tem mercado para absorver todo o potencial construtivo, loteável, ou seja, tem demanda para consumir aquela área que eu quero comprar, que eu tenho terreno. Pô, será que eu preciso desmembrar esse terreno? Será que eu consigo absorver ele todo? Aqui você pode usar a matriz de atratividade de entorno para poder fazer essa seleção. Beleza, Cristiano, mas eu não tenho terreno. Eu quero analisar o potencial de mercado. Então você vai ter que levantar o potencial. Entenda o nicho de demanda reprimida com maior poder de compra. Que foi aquela tabelinha que a gente identificou, por exemplo, que B1 era legal, que tinha lá 3 mil e poucos compradores com 420 mil reais. Podia comprar com um produto de 420 mil reais. Depois de achar o nicho com maior demanda reprimida, você vai buscar áreas que estejam alinhadas com o perfil da demanda reprimida mais atrativa. Depois disso, você vai fazer a viabilidade preliminar. Pô, eu já tenho o tamanho do mercado, eu já tenho demanda e oferta, porque eu fiz aqui, ó, potencial de mercado, a gente já pegou demanda reprimida. Eu só consigo entender demanda reprimida se eu fizer análise de demanda e oferta. Eu já consigo ver o que está vendendo, o que não está. E eu vou fazer minha viabilidade preliminar. O projeto passou, aí a gente continua. Aí eu vou para estudo de mercado, para concepção de produto. Aqui eu vou dizer, eu vou intencionar o projeto. O que eu vou fazer? Presta atenção. Eu não comprei o terreno ainda, eu assinei um MOU. Aqui já faz sentido você assinar um MOU. E quando você chega nessa fase, você já sabe o potencial construtivo, potencial loteável e potencial de mercado. Então, para gastar a intenção de compra, a primeira intenção, ela tem um objetivo, validar produto. Eu vou validar produto, preço, quantidade de gatilhos mentais para saber que produto eu vou colocar. Você não vai fazer só uma análise, você vai fazer a análise preliminar para poder aprovar o projeto alinhado com o mercado, ou seja, com os atributos que têm maior percepção de valor, e a gente vai verificar a projeção da absorção no tempo com um único objetivo. Preciso fasear meu projeto? Se você precisar fasear, você já vai desmembrar a área ali. Eu vou fazer aqui 3 condomínios. Show. Aí, depois disso, tem intenção de compra para validação do produto? Deixa eu botar isso aqui, que ele sai com. Eu vou validar o projeto financeiro, eu vou fazer a minha viabilidade financeira. Agora eu já consigo projetar o fluxo de caixa. Por quê? Porque eu já tenho a velocidade de venda projetada, eu já consigo ver aqui, eu já tenho os meus custos projetados, a gente consegue o quê? Projetar o fluxo de caixa, ver a necessidade de investimento, ver o nível de risco do projeto, quanto maior o investimento, maior o risco, e entender se o projeto gera lucro ou riqueza. Show de bola. Feito isso, eu terminei essa fase inicial e a gente vai fazer o quê? Sensibilidade de projeto. Eu vou entender o melhor modelo de entrada para duas coisas. Uma, observe que o melhor momento é agora, é na sensibilidade que eu chego e compro o terreno. Pô, assino a incorporação. O mundo ideal é você estar no MOU aqui. Ah, assinei a intenção de compra do terreno, me dê 3 meses para fazer esse trabalho. Ah, não tem. Então você assina o contrato de incorporação com a flag de saída, que se não tiver mercado, a incorporação cai. Porque aqui você vai entender qual é o melhor modelo de incorporar. É melhor comprar o terreno? É melhor chamar o cara para sócio? É melhor fazer uma pergunta física? E depois, qual é o melhor cenário de funding? Como é que eu vou fazer uma engenharia financeira do projeto? É melhor chamar o Deraldo para ser sócio? É melhor chamar o Deraldo para ser parceiro? É melhor comprar o projeto do Deraldo? É aí que a gente vai entender. Show de bola. Sempre vai ser melhor você chamar o Deraldo para parceiro. Feito isso, você vai construir o kit do projeto, porque eu já consigo defender o melhor modelo de entrada, eu já consigo defender a viabilidade, eu já consigo defender o mercado, e eu vou defender o meu projeto, seja para o dono da área, seja para o investidor, seja para um parceiro. Show de bola. Tudo feito, definido, a incorporação fechada, vamos aprovar o projeto. O que a gente faz? Eu vou monitorar o mercado semestralmente, analisando o quê? Demanda e oferta, vendo se alguém pulou a fila. Show de bola. Aí eu venho para cá, pré-venda, eu estou no início do pré-lançamento. 6 meses antes do lançamento, você vai repetir a intenção de compra, mas a intenção de compra nesse momento, ele não vai ser mais para validar produto, vai ser só para ver elasticidade de tempo e preço. Será que as pessoas mudaram o desejo de compra? Será que está mais elástico? As pessoas estão com medo e postergaram a compra? Ou seja, a intenção de compra, ela baliza a velocidade de venda. Será que ganhou mais preço? Será que eu consigo mudar o preço do projeto? Será que dá para a gente aumentar um pouquinho ou não? Aqui eu já consigo dar todo o brief, o plano de voo para o marketing comercial. Show de bola. Nesse momento, vamos lançar. Lançamos! Aí a gente faz aquele dashboard, que por sinal serão sorteados 10 dashboards amanhã, na hora do intervalo. Aqui a gente consegue mapear de onde está vindo os interessados, quem são, que bairro, onde eles moram, se são casados, são separados, qual é a renda, a profissão, onde eles trabalham e quem está comprando. Ou seja, eu consigo comparar interesse versus compra. E por último, a gente vem na fase de comercialização. Eu vou aplicando win-loss, perdas e ganho, semanalmente. O que é isso, gente? Quem comprou, vou perguntar assim, Denise, por que você comprou? Raimundo, o que fez você comprar? Me dê duas variáveis que diz que você comprou. Pô, Cristiano, comprei pela oportunidade. Pô, Cristiano, a área de lazer. Não. Quando eu olho aqui, eu estou imaginando eu fazendo churrasco lá. Pois é. Então, e quem perdeu? Ou seja, aquele cara que foi no stand de venda e não comprou. Por que ele não comprou? Ele não comprou por preço? Por momento? Ele não gostou do projeto? O que ele não gostou do projeto? Eu aplico isso semanalmente. Análise do perfil de consumo, das vendas efetivadas, quem está comprando, onde eles moram, onde eles trabalham. Eu já consigo ter um relatório consolidado de alinhamento para o marketing. E no pós-venda.
onde eu aplico o NPS. Gente, todo mundo comprou, o projeto já foi entregue. O que que você muda no meu projeto aqui? De 0 a 10. Você valida o meu projeto? O que que foi bom, o que que não foi? E aqui eu crio meu banco de lições aprendidas. Isso é um processo resumido de inteligência de mercado no setor imobiliário. E todos, independente do tamanho, podem usar. E Só como uma agora, dúvida: o que é viabilidade preliminar? O que você chama de viabilidade preliminar? quando a gente ainda não tem todos os detalhamentos do projeto, né? A gente está ali nos potenciais ainda, o estudo de massa, você não tem todo o detalhe de projeto, você não consegue fazer um estudo, um orçamento definitivo, aí você vai ter que fazer uma viabilidade preliminar, né? Que é aquela viabilidade um pouco melhor do que uma conta de padaria, mas ela não é a viabilidade financeira final, né? Ela vai ser a Mas eu faço na viabilidade. planilha, no modelo, dentro do modelo matemático que você disse, mas sem ter certeza dos números, é isso? Não, é aqui, deixa eu ver onde ela está. Onde que eu botei ela aqui? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Para ver onde que eu coloquei ela. Normalmente eu coloco antes do teste de validação financeira, a gente tem viabilidade de mercado, intenção de compra, para validação de produto, para eliminar. Aqui, ó. Aqui você ainda não fez a intenção de compra, tá? Então você só tem um potencial de mercado. Aí você vai fazer aquela viabilidade para eliminar a conta de padaria, porra, fechou, é legal, é interessante, dá dinheiro, e aí a gente vem para validação para poder fazer a viabilidade definitiva. Entendeu? Aqui você pode até chutar uma velocidade, entendeu, Luiz? Mas você não vai ter parâmetro. Você pode até chutar aqui um histórico. Mas o que vai valer mesmo é de baixo. Né? É que você já entendeu a minha dor, né? A minha dor é não ter gasto enquanto eu não tiver, pelo menos, a coisa um pouco mais desenvolvida, porque essa é a minha metodologia, né? A planilha é muito parecida. O meu modelo matemático é o seu um pouquinho piorado. Então, a ideia é a mesma, mas essa é a grande dificuldade, né? Eu Mas, só mas ficou consigo claro o ter gasto. racional? Como é que é? Ficou claro o racional? Você só Não, vai gastar perfeito. depois que passou do potencial de mercado. Porra, É vale isso a aí. pena, é legal, aí faz sentido. Tava vendo aqui, gente, a curva de inadimplência do SBPE e FGTS. Está crescendo, viu, gente? FGTS está crescendo, o SBPE não está crescendo, mas o FGTS está crescendo, a curva de inadimplência. Empreender no Brasil não é fácil. Querem discutir um pouco mais essa questão aqui do mapa mental? O Luiz ele ficou com uma dúvida. Todo mundo então tranquilo para vocês? Prometo que vai valer a pena. E se amanhã também, tipo, tiver muita dúvida, não tem caô. Sexta-feira a gente mata loteamento, a gente dá um jeito. Só vai ficar, eu só quero que vocês saiam daqui. Prestem atenção nisso. Vocês vão sair daqui semana que vem, ao final da aula de terça-feira que vem, dizendo, putz, caramba, é muita coisa, vou ter que botar isso em prática. Calma, coração. Se você for botar tudo em prática, o que está aqui, você vai ter que assistir 2 vezes isso. Tem que ter paciência, tá? E a planilha, qualquer um mexe nela. Depois que você pega a manhã dela, tchau. A questão é, o que você vai dar input nela? O Robson mesmo tá assistindo aula minha hoje. O Robson deve estar de saco cheio de mim. Assistiu aula hoje desde uma hora. O Robson tá assistindo aula comigo. Eu falei, putz, Grilo. Eu falei, Paula, eu preciso ter a disciplina do Robson, porque eu tô com um curso online para terminar, Robson, e eu não consigo parar para fazer isso. Eu vou travar minha agenda. Você me inspirou. Você me inspirou agora. E isso serve para todos vocês. Preste atenção. Eu sei que tem um monte de gente aqui que fica tarado em mexer na planilha, que fica ansioso para mexer. Por favor, não pule. Faça isso aqui. Se você ficou obscuro, me pergunta, caramba. Só não vai querer fazer viabilidade, entenda. Não dá para fazer viabilidade. Você pode, mais uma vez eu digo, teve uns alunos, os mentorados, que estão tirando esse grupo que eu citei como exemplo essa semana. Eles fizeram esse curso, né? Só que há uns 3, 4 anos atrás. Um deles fez. E ele veio mostrar o que você acha, tal, tô com dúvida aqui, se eu faço securitização, não faço isso. Eu olhei para ele e falei, tu não tem dinheiro, tu não é dono da área. Tu vai ter que pegar a captação de 40 milhões. E tu não tem defesa do projeto. Meu irmão, tu tá querendo fazer cenário de funding sem saber sequer a tua exposição de caixa. Faz isso não, porra. Tá entendendo, bicho? Ninguém quer criança. Ninguém quer criança. Tipo, se você quiser empreender, se você tiver dinheiro pra caramba pra empacar, tudo bem. Aí eu sou chato mesmo, não me escuta e se joga. Mas eu não faço esse curso simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para você vir aqui, eu cumprir meu programa e tchau, não. Eu quero que todos vocês consigam usar isso aqui. Eu quero que vocês consigam entender e usar tudo aqui que foi aplicado, cada um na sua proporcionalidade, naquilo que convém, mas que vocês não esqueçam de como funciona essa brincadeira. Gente, presta atenção. Quem vocês conhecem do nível horizontal? Vamos falar do network de vocês, do mundo dos negócios do setor imobiliário. Quem vocês conhecem que faz, que analisa, que garimpa oportunidade fazendo isso? Quem vocês conhecem que faz todo esse storytelling aqui? Ninguém. Sabe aquela coisa de eu não tô nem aí pro meu concorrente. A partir do momento que eu faço o meu dever de casa, eu só tô preocupado com uma coisa, com o mercado. Entenda, gente. A gente não pode ficar determinando o nosso futuro, as nossas vidas, as nossas economias, todos os nossos investimentos, os nossos sonhos, sem entender a regra do jogo. Pô. Não dá. Ah, que não dá trabalho, não tem bronca, não entre. Ou então, faça seja investidor de crowdfunding, fundo de investimento. Tem tantas opções de investimento aí interessantes que vão te dar uma segurança. Sabe aquela coisa? Me perguntam sempre: qual é a melhor viabilidade? Qual é a melhor taxa de retorno, Cristiano? Eu sempre digo, aquela que te acomodar, que te deixar em paz, deixar você feliz. Porque não é só isso, não é só a taxa de retorno. É também quanto você vai investir. Não adianta eu chegar para você e falar que a taxa de retorno é 30%, mas você tem uma necessidade de aporte gigante. Não adianta. E se você não tivesse dinheiro? Ah, tem 30 milhões esse projeto. Pô, que maravilha. Só que daqui a 10 anos, meu irmão, você vai ter que botar 18 em 12 meses. Você tem perna? Tenho não, mas eu arrumo. Entenda uma coisa, a gente nunca busca dinheiro quando a gente tá precisando. A gente só pega dinheiro quando a gente não precisa dele. Porra, paradoxal isso, né? Isso é alavancagem, é o conceito básico de alavancagem. O conceito básico de alavancagem é usar o dinheiro dos outros porque o meu dinheiro é mais caro. Eu vou ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso é o princípio básico da alavancagem. Alguém sabe a diferença entre dívida e alavancagem? Alavancagem é quando eu pego o dinheiro de alguém e eu consigo ganhar dinheiro com aquele investimento. Dívida é quando eu pego o dinheiro de alguém para protelar uma dívida minha, ou seja, porra, eu estou embolando, eu estou piorando a minha vida.
O conceito de alavancagem é exatamente o quê? Porra, como é que eu faço para ganhar, minimizar mais o meu risco, minimizar o meu risco? Nunca. Se alguém um dia fizer uma viabilidade e falar, é 100% de certeza que isso vai acontecer, aperte a mão, dê um abraço, fala, pô, obrigado aí, cara, e vaza. Vaza porque é picareta, tipo, picareta. Não existe nada com 100% de certeza. A única certeza que a gente tem é que tudo tem certeza. E o nosso grande objetivo é diminuir o nível de certeza ao ponto em que, porra, é muito provável que tudo aqui realmente aconteça. E caso tenha distorções, eu aceito o risco. Sabe aquele risco aceitável? É sobre isso. É sobre entender aquilo que fazer ou não e se respeitar. Viabilidade é um plano de voo. Tem muita gente que acha que viabilidade, simplesmente porque o cara está fazendo a viabilidade tem que dar viabilidade. Me desculpa, mas não é. Quantas e quantas projetos eu estudo que não são viáveis? Acontecem situações de você fazer um estudo de mercado ser viável, mas quando você vai para a conta financeira, a conta não fecha. Ou porque o dono do terreno está pedindo muito, ou porque realmente a margem é muito pequena, e quando você bota no tempo, o dinheiro no tempo, ele tem uma valorização diferente. Não vale a pena. Não Ô, vale a pena. Cristiano, Hum, qual a diferença? Você falou em questão de alavancagem e eu usar o dinheiro de outra pessoa para que o seu se torne mais caro. E não se transformar em um estruturador. calma aí. Qual a É o seguinte, diferença? é o seguinte, você fazer alavancagem com investidor, as coisas aí, ou no caso até, porque você disse que o seu dinheiro pode ser mais caro do que de outra pessoa, né? Por isso você usa o dinheiro de outra pessoa e faz alavancagem e tal. E no final das contas, você não se transformar em um estruturador, né? Porque você usa o dinheiro de outra pessoa para ganhar mais dinheiro do que você que montou toda a estrutura. O que seria a diferença aí em você não se transformar em um estruturador, já que você vai usar todo o dinheiro de outras pessoas, de investidores e tal? Nada contra ser estruturador. Eu acho, o que eu mais Não, eu fomento. falo assim, questão de ganho, né? Porque se Não, você se transformar em estruturador, você vai ganhar um pouco, né? Porque você pontuou. não, a questão E toda é você ser ia fazer alavancagem. estruturador com a responsabilidade do incorporador. Isso é que está errado. Você não pode ser estruturador tendo a responsabilidade de incorporador. Se você é estruturador, a sua responsabilidade precisa ser tal qual a de um estruturador. Qual é o estruturador? Eu estruturo e saio. Eu sou suporte, eu sou estratégia. O incorporador, ele é tudo do projeto, entende? Então, o risco dele é maior e, consequentemente, o ganho dele também tem que ser bom. Então, não faz sentido você entrar no projeto para, no final de tudo, você ter 5% de participação, 8%, o risco está todo teu, todo mundo está ali dentro via SCP, ou seja, quando acaba, todo mundo pica mula e você está sozinho. Risco civil, trabalhista, tudo. Vou te dar um exemplo. A minha esposa é dona de uma clínica de segurança do trabalho. Chegou semana passada, o cara, de uma grande incorporadora aqui, que é cliente deles, o cara chegou lá, depois de 2 anos que tinha sido demitido, o cara chegou lá com um aneurisma, um tumor na cabeça. E o cara estava entrando numa ação judicial porque ele disse que foi uma queda que ele teve no andaime numa obra. E de fato, foi até aberto o ACAT e tudo mais. Houve essa queda, mas, porra, até o cara provar que isso não foi consequência, tá entendendo, bicho? O desgaste. Uma hora dessa, o projeto já acabou, tá todo mundo feliz lá com o dinheiro, todo mundo feliz com o resultado. E o incorporador que fica com esse fundo. Ah, Cristiano, porra, não é justo? Claro que é justo. O incorporador é incorporador, pô, ele que estruturou. As regras do jogo estão bem pautadas. O que eu tô falando é, o que é injusto é você ser remunerado como estruturador e ter responsabilidade de incorporador. Isso que é mais justo. Então, meu irmão, se tu vai ganhar abaixo de 10%, sai todo mundo da SPE. Incorporador, bota o incorporador aqui, tu que é incorporador, eu sou estruturador, entendeu, velho? Vamos rachar o risco. Então bota no contrato, todo mundo, ó, né? Merda aqui, tá todo mundo junto. Tá entendendo? E aí todo mundo vai avaliar a sua participação tal qual, o seu risco amplo, que é o que a gente chama de risco abrangente. Entendeu, Rodrigo? E acredite se quiser, não é pouco, não. Eu vejo muito isso, mas não é pouco, é muito. Eu tô dizendo pra você, acho que foi final do ano passado, não, foi nesse ano. Porque a mentoria que eu faço, ela é para a empresa. Então, tanto pode vir o CEO, quanto o empreendedor, quanto a diretoria dele toda, né? Então, nessa apresentação, o cara demorou 15 minutos, só falando todo o currículo da empresa dele. Quando eu vi, 99% do business do cara é ganhar 5% no projeto, e o restante era taxa de gestão e taxa de administração de obra, e toda a incorporação é responsabilidade dele. Todo mundo está dentro do negócio via SCP. Eu falei, tu é doido. Aí, eu falei, meu irmão, tu tá cavando uma cova. Aí o cara Qual é o percentual aparece. plausível que você vê no mercado para valer a pena? Que você vê Ah, no cara, mercado assim? porra, pelo menos 20%, velho. Eu não tô falando de 20% de retorno, não. Tô falando de participação no negócio, entendeu? Então vamos dividir o risco. Meu irmão, dividindo o risco, eu tendo sócio, vamos aqui, duas incorporadoras. Aí até 1% tá valendo, tá ligado? Até 1% tá ótimo. Tá todo mundo dividindo o risco. Agora, eu, sozinho no risco, para ganhar 3%, 5%, e fico abrindo imobiliário, ué. Prefiro botar uma empresa de obra de administração, que eu vou ganhar taxa de administração de obra, ou e uma gestora, uma empresa de gestão. Não vou ter custo, não vou ter risco nem nada, tá entendendo? Vou montar uma gestora de projetos. Eu tenho uma conhecida que ela montou uma gestora de projetos. Ela faz toda a gestão do projeto, não é dona do projeto. O risco é do incorporador. Tem outro que faz isso, gestão de carteira. Tem outro que faz só obra. Então, cara, o incorporador ele tem que ter uma fatia do bolo. Entendeu? Se ele não tem, ele tem que dividir o risco tal qual. E do contrário, está sendo injusto com ele. Ele está sendo injusto. E não adianta pegar aqui, você é uma empresa de gestão? Não. Então a gestão ela entra contigo como rateio de custo operacional, concorda? Tá entendendo o que eu tô falando, velho? Historicamente, Cristiano, eu sempre dividi em terços, para diminuir risco para todo mundo. Eu sempre fiquei com um terço do negócio, um terço eu trago investidor e um terço alavancagem bancária. Porque aí eu consigo pegar dinheiro mais barato para o banco, diminuir risco, então eu sempre dividi em terços. Aqui, ao longo dos 30 anos, eu sempre trabalhei dessa forma, sempre dividido em terços. É você pegando dinheiro em banco. Vamos falar de dinheiro estruturado, tá? Dinheiro estruturado. Estou falando de CDC, não estou falando de cheque especial. Parece idiota isso, mas conheço gente que empreende com cheque especial, tá? Conheço dois malucos, um empreende com cheque especial, outro com CDC. E ele diz que ganha dinheiro. Eu não sei como. Eu conheço. Eu falei, tu tá doido, você tá fazendo.
Não sei o que você está fazendo para ganhar dinheiro. Mas enfim, dinheiro estruturado. Dinheiro estruturado é o quê? Um crédito associativo, um financiamento da planta, um financiamento da produção, onde você tem um colateral, você tem lá um terreno, o recebível, ele entra com garantia e você vai pagando uma taxa de juros tal qual você use. Cara, isso é fantástico. Você vai ver os juros efetivos, você paga um juro muito pouco. Aí show de bola, o projeto todo é teu. Ou seja, esses juros, essa remuneração do capital que você está pegando, ele entra com custo para você. O projeto todo é teu. Foda é quando você chega e vende cota para investidor, onde você vende 80% das cotas, ou seja, você já não é dono de 80%. Quando você vai tirar aí 10%, 15% do dono do terreno, te sobra o quê? 5. Vai ficar com a encrenca toda. Tá entendendo? É isso que você tem que repensar. Se o teu business está assim, repense. Como que chegou a existir? Não. Divida os riscos. 80% são os investidores, então vocês são 80% do risco também. Só deixar as coisas mais equilibradas. Quer falar, Vinícius? Não, na verdade, até só para complementar esse raciocínio, nós aqui temos um DNA de construtora, né? Então, como construtora, a gente presta serviço para incorporadores, para desenvolvedores, para as pessoas que assumem o risco de mercado de bancar o negócio, digamos assim, né? Só que, como construtora, nós somos contratados justamente porque aí a gente tem que fornecer toda a parte de administração de obra, gestão de obra, garantir o cumprimento de cronogramas e de custos dentro de uma normalidade de gestão da construção civil, dentro do monitoramento de preços e tal. E os passivos, multas dos trabalhistas e tudo mais são nossos porque a mão de obra é nossa, a equipe é nossa, né? Então, que nem esse exemplo, o cara sofreu um acidente de trabalho, no fundo o incorporador nessa hora ele está blindado porque o passivo trabalhista é nosso, nós somos os construtores. Ele é dono do negócio, né? Ele é responsável pelo risco de mercado, pela incorporação e cartório, mas uma parte desses riscos ele terceiriza, digamos assim, com nós que somos os construtores. O nosso objetivo aqui é avaliar, porque como parte do risco já é nosso, e lógico a gente ganha administração e ganha pela mão de obra, né? Por essa prestação de serviços, que é um contrato B2B mesmo de prestação de serviço, como viabilizar esse passo para assumirmos ou não o risco também da incorporação. Porque eu entendo que o risco do incorporador é o risco do negócio no sentido de bancar o negócio, mas ele consegue diluir riscos, como estou dando exemplo aqui da construção, certo? Ele faz isso quando ele só incorpora e terceiriza a execução, esses passivos trabalhistas, esse pós-obra, essas garantias, checklists, o prédio caindo daqui a 10 anos, que nem você deu exemplo aí. Não, mas de qualquer maneira você não consegue isolar o contingenciamento do dono da obra. Não tem jeito. Eu te falo isso por experiência própria. Eu trabalhei muito tempo sem ter a construtora e hoje também tenho a construtora. Não tem jeito. O dono da obra, aliás, esse é o maior problema do mercado, né? O meu peão, processo empreiteiro, o empreiteiro não tem nada, acaba caindo em mim, que sou o dono da obra. Então não tem jeito. Quer queira, quer não. O que eu acho que o Cristiano está querendo dizer é justamente isso. É o risco que eu vou ter ao longo dos anos de qualquer reclamação trabalhista. Eu sei que você é honesto, mas assim como você, eu também sou o dono da obra. Eu sou corréu em qualquer ação trabalhista que tenha. Entendi, mas então... O colateral vai, viu, Vinícius? O colateral vai. Se Legal. cai, o prédio cai, vai você e vai o incorporador. Então, O responsável, né? deixa eu só ratificar um raciocínio, então. Então, o seguinte, se eu monto uma SPE, que hoje todas as corporações, obras, todas são empresas específicas, CNPJs específicos, com toda a sua gestão totalmente independente, transparente, né? Hoje já tem cultura de mercado. Só que se eu faço isso e trago os investidores dentro dessa SPE e sou um administrador, né? Cada um desses investidores se torna corresponsável pela incorporação. É isso que você está falando de diluir. Trazer esses caras todos desse grupo, digamos assim, não dentro do SCP para eles estarem plugados, direto na SPE, para falar para o cara, Deus, juntos é responsável junto, você vai dividir ganhos e riscos, é isso. Isso. Mas aí a gente entra em outras problemáticas. Vamos lá. Você bota no SCP, beleza. Você cria lá um SPE de investidores e bota eles através do SCP. Aí você entra numa relação complexa jurídica, mas tudo bem. Mas o problema de você botar cotista dentro da incorporação como sócio ostensivo é você gerenciar isso tudo, entendeu? Pessoas. Porque o cara tá vendo lá que qualquer decisão da má administração do administrador, o pau canta nele, diferente do cara que tá na SPE, na SCP. Isso. O pau canta aí, meu irmão, vai travar a tua operação. Sabe aquela coisa que você vai precisar tomar uma decisão de comprar 10 mil reais de ferro e todo mundo tem que assinar? E o cara fala, que ferro é esse? Ferrou, meu Ele irmão. nem quer, né? O investidor não quer entrar na SPE nem a pau. Ele vai falar, não, eu não posso ter contingenciamento porque eu tenho concorrência pública, meu outro business não pode. Ele só quer entrar na SCP. Ele não quer entrar na SPE nunca, né? Aí o ideal, qual é o mundo ideal? É você, quando você está começando, cara, a vida, inevitavelmente você vai ter que dividir o bolo e você vai ser o que menos vai comer. Ponto. Por quê? Você não tem nome de mercado, você vai ter que criar teu nome de mercado. Não importa se você é competente, não importa se você o que você fez na vida. Se você na região que você foi empreender não for conhecido, você vai ter que construir teu nome. E quando eu falo isso impacta na velocidade de venda, porque se as pessoas não conhecem você, o cara fica com medo de comprar com você. Tem situações, Alagoinhas, Bahia, por exemplo, lá em, acho que foi 2014, 2015, eu não me recordo do ano. Teve um problema com a loteadora lá que não entregou. E na época tinha mercado, bombando a Lagoinha, lá tem indústria e tudo mais, bombando lá o mercado, e de repente uma loteadora quebra, em nível nacional. Né? E lá tinha um projeto. Resultado, os projetos que estavam lá, que estavam sendo lançados, todo mundo chegava e falava, porra, eu quero, eu compro, mas só quando você terminar. Meu irmão, isso foi um pepino. Um abacaxi do tamanho do mundo, um loteador. Quem é que ia bancar a exposição de caixa do cara? Quem é que aguenta? Lembra que eu falei pra vocês de uma cidade de Santa Catarina que é top? Você quer empreender em Santa Catarina? Vai pra Indaial. Quer tomar risco, né? Indaial é ótimo. Você fazer um loteamento aberto. Não é fechado, não. Aberto, com valor de 100 pila. Tem demanda. Só tem um detalhe, meu irmão. Você só pode vender depois que estiver pronto, por conta do Ministério Público. Quem é que aguenta fazer todo o processo de desenvolvimento, construir e vender depois que estiver pronto? Aí você tem uma puta da barreira de entrada que você não vai conseguir desenvolver. Aí tá lá, uma demanda reprimida congelada. O cara vai conseguir, o cara só consegue fazer se fizer um condomínio fechado, ainda que seja popular. Ele bota um condomínio de lote, um condomínio de casas, enfim. E já vai pela lei de condomínio de lote. Mas o que eu tô querendo dizer
é que se no começo da tua vida de empreendedor, tu vai ter que rachar o bolo, cara. Tu vai ganhar 10%, 12% no máximo. Mas isso faz parte do quê? Da estratégia. Depois que você está com o teu nome consolidado, vamos supor que você empreenda em casas ou apartamento. Você tem o GERIC. Quem conhece aqui o que é o GERIC? Análise de crédito na Caixa Econômica Federal. Você pode pegar dinheiro para financiar a tua produção, a tua obra. E dinheiro barato. Ou você pode pegar o financiamento de crédito associativo. Crédito associativo é financiamento na planta. Crédito associativo é financiamento na planta. Ou seja, a partir do momento que eu atinjo a regra de assinatura do contrato, ele começa a me dar antecipação do dinheiro na planta. Como assim que chama? Vamos supor que para poder pegar o financiamento do crédito associativo, que é o financiamento da planta, eu tenho que vender 60% da minha demanda. Eu tenho que atingir 60% de venda. Atingir, ele me libera os 60% e começa a me liberar o restante conforme o cronograma de obra. Obviamente, ele me libera todo o percentual de obra executada, levando em consideração a demanda que já foi vendida. Então, ele vai antecipando a venda, o teu dinheiro. E quem paga os juros disso é o adquirente, não é você. Ou seja, você pega um dinheiro para financiar o teu custo, sem custo, o melhor do mundo. Só que tem um detalhe. Na hora que você assina o contrato de crédito associativo, ele congela o VGV. O que é isso, Cristiano? Eu não posso alterar o preço de venda. Como assim, Cristiano? Não entendi. Deixa eu ver aqui. Mas em compensação, você entrega o cliente para o banco naquele momento. Você não corre o risco de chegar no fim da obra e o cara querer sair fora. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Exatamente. Aí eu vou lhe provocar, Luiz, para você me dizer quando é bom e quando é ruim. Espera só um pouquinho. Imagine que eu tenho essa curva aqui de obra. Ó, curva não, né? Essa reta aqui que eu vou chamar reta de obra. Beleza? E aqui eu tenho a minha reta de venda. O que o crédito associativo ele faz? Ou o financiamento na planta, né? O vulgo financiamento na planta. Basicamente, o financiamento na planta é justamente esse caboclo aqui. Tá? O que ele faz? Vamos supor que ele vai te dar gatilhos, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu só te empresto, eu só te empresto, então vamos pra cá. Vamos supor que ele me dê gatilhos. Gatilhos de contratação. Olha que legal isso. Isso aqui a gente está entrando em funding, tá? Então, o gatilho de contratação dele vai ser o seguinte: venda 60%, vamos supor que seja isso, e obra, ele pode fazer os dois, vou botar aqui 15%. Ele pode fazer a condição e. Ou seja, você tem que fazer isso e isso. Ou ele pode fazer a condição ou. Aquele que você atingir primeiro está valendo. Bom, acionou o gatilho, significa que, vamos supor que eu estou com 15% de obra, e aqui eu estou com, 60% de venda. Ele vai começar a liberar o financiamento de todo mundo aqui, já aqui na planta. Ou seja, eu vou começar a usar o dinheiro dessa turma aqui. Só que tem um detalhe. Qual é o normal? Esqueçam isso que eu mostrei. Qual é o mundo normal? O mundo normal é o quê? Você vende tudo, e quando você termina a obra, ou seja, você recebe a entrada, né, que é a poupança, entrada, intercalada, semestrais, mensais, e quando termina a obra, você entrega a parte que vai ser financiada para o banco. Sim ou não? Aí o banco paga você 5% aqui, nesse momento. Mas todo esse custo é você que tem que arcar, concorda ou não? Mas o que acontece? Quando eu faço um financiamento tradicional, que não é um financiamento na planta, eu recebo a poupança e o saldo devedor, que eu vou desligar o cara no final da obra, eu posso aumentar, de acordo com a inflação, por exemplo. Esse saldo ele vai aumentando de acordo com a inflação. Eu vou dizer que lá é INCC, é CUB, enfim, na hora que eu desligar esse cara, que esse cara vier para o banco, ou seja, o meu saldo devedor, ele vai ser monetizado, ok? Pronto, então eu vou ter uma receita adicional em função da própria valorização do mercado e da inflação. Mas se você fizer um crédito associativo, ou seja, eu vou trabalhar o financiamento da planta, isso não existe. A partir do momento que você atingir o gatilho, vamos supor que esse gatilho seja os 60%, ele trava. Ou seja, todo o saldo devedor não pode ser alterado. Por quê? Porque o cara está antecipando para você o saldo devedor. Ele está te dando dinheiro antecipado. Então acabou, você não vai monetizar mais. Maravilha. Agora, pergunta de US$ 1 milhão. Quando é bom fazer o crédito associativo e quando é bom crédito associativo e financiamento da planta? Ou seja, trava o VGV. Atingir o gatilho, eu não posso alterar o saldo devedor. Quando é bom fazer o crédito associativo, que é o financiamento da planta, e quando é bom fazer o financiamento normal. Ou seja, eu vou entregar só quando eu só vou passar para o banco quando eu terminar a obra e até lá o saldo devedor vai ficar rodando. Professor, eu creio que é associativo quando a inflação vai de inflação baixa, né? Porque você não tem o risco de você perder dinheiro com a inflação. Ótimo. Tem mais um ponto, Raimundo. Vamos supor que você faz um associativo dentro de um nicho de mercado que tem elasticidade de preço. Vamos botar aqui um associativo de 400 pau. Certo. 400 mil. E vamos supor que nessa região, o seu produto é escasso, tem uma demanda reprimida fodida com intenção de compra. E ela tem elasticidade. Porra, dá para o cara chegar a 480, 500 pau. Se você fizer o crédito associativo, você vai perder isso. Isso é um ponto. Agora, porque Cristiano, não tem, o nicho de mercado que eu estou trabalhando não tem elasticidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso construir rápido. Porque quanto mais tempo eu demorar, o VGV está congelado, eu perco dinheiro. O que eu faço? Crédito associativo, pego uma luva. Porque eu vou aumentar a minha margem justamente usando o dinheiro dos outros. E ainda vou ter rapidez na obra por conta do financiamento da obra. Então, não adianta eu vender daqui a um mês, daqui a 15 meses ou hoje. O preço vai ser quase o mesmo, porque essa turma não tem elasticidade de preço. Então não adianta. O crédito associativo pega uma luva. Outro ponto. Vamos supor que você está agora naquele outro nicho, de 450 mil. Ele tem elasticidade de preço, beleza? Mas o mercado está comendo no pau. Tipo, oferta pra caramba, estoque, nego brigando, dando desconto. Mas o teu produto é diferente, o teu produto é bom. Aí o que é bom? Crédito associativo, cara, porque você não vai ter tempo de gerar valor agregado para poder ter elasticidade de preço. Tchau, meu irmão. Você vai fechar o teu projeto com atratividade atual. Aí o crédito associativo ele entra como uma luva. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: eu tenho como ganhar valor em elasticidade de preço? Esqueça o mercado, tá, Raimundo? Essa história de que o mercado valoriza, ele valoriza. Mas a classe econômica, bicho, faixa 1, faixa 2, isso não existe. Faixa 1 e faixa 2, isso não existe. Em alguns lugares, até 350 pau. Agora, se de fato aquela reforma tributária passar, a turma vai penar, porque a gente vai diminuir muito a demanda, o nível de atividade vai cair, enfim.
Quando eu tenho chance de ter... E qual é a maneira de você descobrir se você tem elasticidade de preço? Entendendo o mercado, levantando demanda, entendendo a oferta, vendo eficiência de venda, vendo demanda reprimida e vendo se as pessoas, o que é importante para elas, porque você só tem elasticidade naquilo que é importante, naquilo que tem percepção de valor, concorda ou não? Eu vou aumentar o valor de alguma coisa só porque o mercado diz que aqui valoriza 10%? Porra, é fora. No papel cabe tudo. Eu posso até dizer lá no estande de venda, aumentou 15% a tabela. Venda? Eu sou prático e objetivo. Ah, não, mas aqui aumentou 10%. Teu concorrente não é você. Não tem aquele negócio que a mãe da gente dizia? Você não é todo mundo. Pronto. Teu produto não é igual. O dele está muito mais alinhado com o mercado comprador do que o teu. Ah, mas ele está na mesma quadra. Mas o dele tem atributos de percepção de valor que eu não tenho. Então, bicho, porra, mas o que eu faço? Tá entendendo? Pô, venda o teu projeto. O que acho que 99% dos questionamentos eles são respondidos na originação. Ou seja, tudo isso. Lembra que eu falei para vocês, ser disruptivo no setor imobiliário? Temos que estudar o módulo 10, planilha vertical, certo? Isso, Ana. Módulo 10, na realidade, ele é só explicação do modelo matemático vertical. É 1 hora e meia, tá? Pão com queijinho, na hora do almoço amanhã, suquinho, tal, vai ver lá. É top. Gente, eu sou suspeito, né, para falar da planilha. Porque nenhum pai fala mal do filho, né? O filho orelhudo, com caspa, menino bonito, mas essa planilha ficou legal. Pode falar aí, Suliano. É, mudando só um pouquinho de assunto, é sobre aquela matriz de atividade do entorno, né, que você, eu acho que apresentou na sexta-feira.